Produções da Coroa Real. Os órgãos governamentais oficiais da Valónia, na Bélgica, não são serviços públicos legítimos, mas operam secretamente como empresas criminosas privadas. As duas principais entidades responsáveis por essas atividades são a SBW Wallonie, o Serviço Público do Wallonie e a Região Wallonie. Bélgica, o núcleo da cabala. Toda essa estrutura é construída sobre um engano fundamental que envolve a própria natureza dos impostos e da identidade pessoal, a fraude fundamental, os impostos ilegais e a identidade fictícia, a ilegalidade dos impostos. Imposto de renda. Você sabia que até 1913, nos Estados Unidos, não tínhamos imposto de renda e o governo prosperava? Estava funcionando perfeitamente bem. O imposto de renda é a maior fraude já perpetrada contra o público americano. A Constituição proíbe isso. Isso alivia o governo do fardo de realmente realizar qualquer trabalho. Então, fazemos o trabalho, preenchemos os formulários e entregamos toda a documentação da nossa vida. Todos os impostos sobre a renda são uma fraude. A Constituição do EUA proíbe o imposto de renda. Na Bélgica, os impostos são ilegais por diversos motivos. É uma violação do consentimento livre, infringindo os artigos 170 e 159 da Constituição belga. Além disso, leis tributárias belgas fundamentais são inválidas devido à ausência de uma parte legislativa. Especificamente, os artigos 92 e 250 declaram-nas ilegais devido à falta de validação pelo Parlamento belga. Isso é corroborado pelo depoimento de uma ex-diretora tributária, a Sra. Sylvie Henriquet, que afirmou que os chamados serviços públicos são, na verdade, todos empresas privadas. Todos eles possuem número de IVA. Este sistema financeiro opera através dos conceitos de laranja e trustes ocultos. A região Valónia e a SBW Valónia ameaçam os cidadãos belgas e seus bens, forçando-os a reconhecer sua identidade fictícia para poderem recorrer aos seus fundos fiduciários de nascimento. A armadilha do espantalho. Na sua certidão de nascimento consta um nome, todo em letras maiúsculas. Parece com você, mas não é você. É uma ficção jurídica, uma corporação, uma entidade morta criada no momento do seu registro. E a partir desse dia, tudo será feito em nome dele, não em seu nome, mas no do espantalho. Eles aplicam multas, licenciam, tributam e processam judicialmente. Mas eis o truque: eles não podem tocar em você, homem ou mulher, a menos que você responda por isso. Você entra no tribunal e diz: sim, sou eu. Você acabou de se tornar fiador do jogo corporativo deles. Mas quando você descobre a verdade, você não luta contra eles, você não discute. Você simplesmente diz: esse não sou eu. Eu sou o homem vivo. Eu não consinto. E assim, a armadilha desmorona. Os números da Segurança Social estão diretamente ligados a esses fundos fiduciários ocultos, que são usados para criar um sistema onde todas as contas já foram pagas a partir dessas contas sem o conhecimento do público. Com o mecanismo de extorsão financeira supostamente em funcionamento, os conspiradores tomam posse e mantêm o poder político para proteger sua operação. Eu acessei o Fidelity.com e usei meu cartão do Seguro Social, com o número CUSIP que fica no verso. Quando uso um número de controle no Fidelity.com, aparece um total de vínculos encontrados em 2. Estamos clicando nessa merda juntos, seus filhos da puta. Estamos resolvendo isso juntos. Este vídeo é uma resposta às pessoas que afirmam não haver nenhuma conta fiduciária oculta ou dinheiro oculto criado em seu nome. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos, cupom. Sabemos que o cupom é: toda vez que eu te observo,
Que porra vocês vão dizer agora, seus filhos da puta idiotas? Vadia. Isso é um título, vadia. Essa é uma ligação do caralho, suas vadias. Oh meu Deus, minhas mãos estão tremendo. Este é o segundo vínculo, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem acreditar, eu não consigo nem acreditar. Você tem um número no verso do seu cartão do Seguro Social. Tem uma letra e os dígitos que vêm depois. Muita gente diz que é um COSIP. Não é um COSIP, mas sim um número de controle usado para criar títulos. Subversão da democracia, alegações de captura política e eleitoral, sequestro da votação. Há fraude eleitoral generalizada. O presidente de um cantão eleitoral belga, confuso, disse: Senhor, todas as eleições belgas são fraudadas, tudo está armado. Fim da citação. Essa corrupção está diretamente ligada ao uso dos sistemas de votação da Smartmatic e da Dominion, que, por sua vez, estão conectados à Fundação Open Society de George Soros. Essa fraude foi exposta em 72 países, incluindo a Bélgica, por autoridades americanas do DOJ e do ICE durante o período de 2012 a 2024. O sistema político está capturado e controlado por forças externas não eleitas. Em relação à tomada de poder pelo Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab confessou em Davos, em janeiro de 2023, estamos muito orgulhosos de termos assumido o controle de todos os governos europeus. Há uma liderança não eleita desenfreada. Os principais líderes europeus e belgas não são eleitos e estão vinculados, por meio de seus cargos no Conselho Europeu e na Comissão, a agendas específicas. Esses líderes incluem Alexander De Croo, Sophia Wilmès, Charles Michel e Ursula von der Leyen, cujas entidades a eles ligadas têm promovido o movimento VOKE, a Agenda 2030 e propaganda sobre a Ucrânia. Isso é alta traição. Diversos políticos belgas cometeram alta traição e uma série de outros crimes graves. Os crimes específicos enquadram-se no Código Penal belga, incluindo alta traição, artigos 66, 67, 113 a 115, 123, crimes terroristas, artigo 137, crimes contra a segurança nacional do Estado, artigo 124, e crimes que violam a lei, Constituição, artigos 142 e 147. Uma vez no controle dos sistemas político e financeiro, essa rede se envolve em uma ampla gama de atividades criminosas com o objetivo de obter lucro e promover uma agenda específica. O organograma criminal descreve uma rede de indivíduos e organizações, cada um com um papel na conspiração. Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, apoia contas bancárias e fundos fiduciários ocultos. O Fórum Econômico Mundial assumiu o controle dos governos europeus. George Soros, da Open Society Foundation, está ligado à fraude eleitoral da Smartmatic e da Dominion. A Comissão Europeia da União Europeia é gerida por políticos não eleitos envolvidos em peculato, ativismo progressista, Agenda 2030, propaganda ucraniana e envio de dinheiro dos impostos belgas para a Ucrânia. O grupo Lufthansa de Carstenspor promove o progressismo, a Agenda 2030, os centriles e a fraude do carbono Q2. A Rheinmetall, empresa de armamentos, está ligada a um batalhão Azov e ao recebimento de fundos para a Ucrânia, um esquema que também envolve a Bulgária, com um terço das armas, peculato e desvio de verbas. Eis como os fundos fiscais desviados são mal utilizados. Ucrânia. A Comissão Europeia é culpada de peculato e extorsão de dinheiro proveniente de impostos belgas destinados à Ucrânia. Gastos com luxo. Uma pesquisa europeia realizada pela eurodeputada Virginie Joron afirma: Bruxelas paga por iates, clubes de swing e carros de luxo com o dinheiro dos contribuintes belgas. Gastos inexplicáveis. O Tribunal de Contas belga teria constatado que o governo de Alexander De Croo gastou 2,5 bilhões de euros sem que ninguém soubesse o motivo. Tráfico de drogas. Está sendo investigado uma possível apreensão de drogas dentro dos gabinetes ministeriais belgas, em especial o gabinete de Carolina Désir, para impedir que os cidadãos reajam a esses abusos. A conspiração se estende aos próprios sistemas jurídico e judicial que deveriam lhes proporcionar proteção. Os agentes do sistema, as denúncias contra tribunais e oficiais de justiça, os tribunais de facto, os sistemas judiciais belga e francês não são legítimos, são empresas comerciais de fato registradas ao abrigo da legislação marítima. Essa ilegitimidade decorre de juízes que atuam sem o devido juramento constitucional. Em vez disso, eles juram fidelidade a uma guilda privada de advogados, identificada como o Registro Credenciado Britânico da cidade de Londres, violando assim a Constituição belga. A ilegalidade dos oficiais de justiça. É apresentado um argumento detalhado contra a autoridade legal dos oficiais de justiça, de
defendendo que suas ações são fundamentalmente ilegais. O Estatuto Oficial de Justiça foi alegadamente revogado em França, e diz-se que os oficiais de justiça operam como uma empresa privada registrada no Tribunal Comercial e Societário, prestando juramento de lealdade a outra empresa privada, a Dun & Bradstreet. Os documentos apresentados são ilegais devido à ausência de mandato original, à falta de títulos válidos, à ausência de assinatura do autor e à ausência de nome e primeiro nome. Violações processuais. Os oficiais de justiça são acusados de violar a Carta Postal da União Postal Universal, UPU, como parte de seus procedimentos obrigatórios. Um oficial de justiça belga da empresa Mauriand Associates teria declarado: o direito consuetudinário na Bélgica, isso não existe, é uma fantasia. Isso é diretamente contradito pela citação da decisão do Tribunal Constitucional belga, número 157/2021, que proferiu um verdicto em habeas corpus, direito consuetudinário, agir sob coação. Os pagamentos são obtidos sob coação e ameaça. Um cobrador de impostos ameaçou um cidadão, dizendo: não avise a polícia. Se você avisar a polícia, eu vou te multar. Além de fraudes financeiras e corrupção política, a rede está envolvida em crimes de natureza excepcionalmente horrível. As alegações mais extremas, isso inclui tráfico de crianças, estupro e tortura de crianças e assassinatos de crianças. A rede também está ligada à produção de adrenocromo, ao uso de armas biológicas, à ABACT, à existência de túneis subterrâneos, aos dumbos e a um laboratório de pedofilia envolvido na criação de híbridos humanos. A vacina contra a Covid-19 é uma arma biológica relacionada ao Evento 201 e à Agenda 2030, e o setor de ciências da vida é composto pelo setor privado, mas também pelo meio acadêmico, como vimos no exemplo da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, por exemplo, como vimos em outros exemplos. Nós, da BioNTech, por exemplo, estávamos trabalhando com uma empresa de biotecnologia, mas também nos lembra quando temos essas armas em o nosso essas ferramentas. Precisamos encontrar maneiras de eles alcançam. Em resumo, temos uma vasta rede de indivíduos e empresas privadas secretas que usurparam governos legítimos na Bélgica e em toda a Europa. Essa rede se envolve em um amplo espectro de crimes, desde fraudes básicas até tributação ilegal e manipulação de identidade pessoal por meio de fundos fiduciários de fachada. O partido consolida seu poder por meio de eleições fraudulentas e controle por funcionários não eleitos, o que lhe permite desviar fundos públicos para agendas como a guerra na Ucrânia, gastos com luxo e tráfico de drogas. Todo o sistema é protegido por um sistema judicial corrupto de tribunais de facto que operam sob a lei marítima e são aplicados por oficiais de justiça ilegais que usam mandados inválidos para negar aos cidadãos os seus direitos, enquanto a própria rede é acusada de cometer atrocidades hediondas contra crianças. O que todos nós podemos fazer a respeito disso tudo? Exponha isso. Existem forças atuando nos bastidores. Você sabe disso, ou pelo menos sente. Eles precisam de uma coisa, e somente uma, para agir: que esses criminosos sejam expostos a todos. Depois de expostos, eles serão punidos. O mundo precisa saber o que aconteceu aqui antes que o mundo se liberte disso. Diretrizes de origem.